mais um Com GYC aqui no canal, que você sabe muito bem que é o comentário da GYC Brasil para você sobre a lição dos jovens. Olha que momento especial, você com a GYC. Bom, e antes da gente iniciar, queria falar que é um prazer, não só ter você aí do outro lado da telinha com a gente, mas ter o Leandro, o Mátio aqui. Vai ser um bate-papo muito especial. E outro ponto super importante, um convite para você compartilhar com seus amigos, porque coisa boa deve ser compartilhada. Então aproveita, já compartilha que o bate-papo de hoje sobre a lição vai ser sensacional e incrível ao mesmo tempo. Bom, a lição dessa semana, a lição número 3, que tem como título Entrevista Secreta, que é o momento em que a própria tirinha dessa semana fala, mostra pra gente, né? Jesus conversando com Nicodemos, em que Jesus fala, é necessário nascer de novo. E fica, então, Nicodemos pensando, Jesus acaba de alugar um triplex na minha cabeça. O que isso quer dizer? Bom, fica para a gente pensar como assim? Então ele acaba saindo da conversa sem entender o que isso realmente queria dizer. E depois, lá na frente, quando Jesus, então, morre na cruz, ele entende tudo o que tinha acontecido dessa conversa. E, bom, para a gente então começar, eu não ficar com muito spoiler aqui, e você aí também não ficar com spoiler, não ficar chateado comigo, vamos para as perguntinhas então. Meninos, queria saber de vocês o que significa essa expressão que Jesus disse para Nicodemos, nascer de novo, e como a gente pode reconhecer a nossa necessidade disso? A respeito disso, na verdade, essa que é uma resposta de Jesus bem direta a Nicodemos, ela vai ser o que vai permear todo o conteúdo desse capítulo do livro de João, e também fala muito a respeito da experiência de toda pessoa, de todo aquele que entra em comunhão com Cristo. Nicodemos, ele vai conversar com Jesus a respeito de algumas coisas e tudo mais, é relatado pela história de que ele havia se impressionado muito com os ensinos de Cristo, e quando ele vai até Jesus, esperando ter algum tipo de debate, alguma coisa do gênero, Jesus já lança essa declaração para ele: é necessário nascer de novo. E essa expressão nascer de novo significa justamente a nossa experiência quanto cristãos, de nascer de novo, de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Até porque essa expressão não era uma coisa assim completamente inédita para Nicodemos, uma vez que os novos conversos da sua época eram comparados a recém-nascidos, pessoas que agora teriam uma nova vida, com novos propósitos, novos pensamentos e tudo mais, que tiveram uma transformação de fato. E aqui, essa declaração de Jesus foi muito mais como dizendo para ele assim: você não precisa que eu te convença de praticamente nada daquilo que você já tem ouvido e estudado nas Escrituras. O que você precisa é da renovação de um coração. Caso contrário, não há argumentos que testifiquem de que eu sou o Messias que irão te convencer. Não é tanto de enriquecimento intelectual que você precisa, mas de uma transformação completa. Estava aqui pensando nessa pergunta, lembrei de quando estava viajando com os amigos, a gente estava em 2 carros, acho que eu já contei essa história em algum outro episódio, não lembro qual, se não foi aqui, foi uma Pegada Jovem, não lembro, sei que eu já contei essa história em algum lugar aqui eu acho que foi aqui no GYC mesmo, com o GYC. A gente estava viajando de carro com alguns amigos, voltando de um congresso da OCI, e os meus amigos sofreram um acidente de carro. A gente estava em 2 carros e eles sofreram um acidente, e o carro capotou várias vezes na rodovia, e todos saíram bem, todos saíram vivos, e com poucos arranhões, graças a Deus. E o guincho da empresa de pedágio levou eles até o posto de apoio mais perto, né, o SAL, Serviço de Atendimento ao Usuário, e a gente ficou ali esperando o guincho da seguradora vir buscar o carro. E aí, quando chegou o rapaz do guincho da seguradora, ele falou bem assim, tira tudo do carro. Aí eu fui, olhei no carro, vi, tirei aquilo que prestava, aquilo que não prestava, deixei lá. E depois eu falei assim com o rapaz, eu falei, olha, eu acho que você mandou a gente tirar tudo do carro porque o carro vai para a oficina, né? E corre risco de ser roubado os itens do carro, os itens que estiverem no carro enquanto o carro estiver na oficina, é isso mesmo? Porque eu pergunto porque eu deixei uma caixa lá que quebrou, que não sei o quê, aí deixei algumas coisas assim, mas que isso se sumir não tem problema, porque não presta mais, quebrou. E o rapaz, ele olhou assim para mim e falou, não, isso aqui é que vocês nunca mais vão ver esse carro. E eu, é o quê? Como assim? Vocês nunca mais vão ver esse carro?
mas por que não vai para a oficina arrumar e devolver o carro? Ele falou, rapaz, você acha que isso aqui recupera? Olha para isso aqui, olha para o teto desse carro, olha para esse capô. Isso aqui é perca total. Isso aqui não tem como recuperar. E sabe, até aquele momento eu não tinha me tocado da gravidade do acidente, do quanto o carro tinha ficado danificado. E depois, quando eu parei para olhar assim, eu falei, realmente o carro tá bem danificado, mas eu não sabia que não tinha como recuperar. Mas basicamente o que Cristo quis dizer para Nicodemos foi exatamente isso. Não tem como recuperar. A natureza humana é 100% corrompida pelo pecado. Nosso coração é 100% corrupto, é desesperadamente corrupto. Conforme diz o livro, eu não lembro se é Isaías ou se é Jeremias, mas fala assim na Bíblia, sabe? Então, quando Jesus falou para Nicodemos nascer de novo, era basicamente isso que ele estava querendo dizer. A humanidade não tem como aproveitar. O coração da humanidade, a natureza humana, está 100% corrompida. O único jeito é nascer de novo, ou seja, ser outra pessoa. É você receber Cristo em você, o Espírito Santo, ele trabalhar em você. E aí sim você tem uma chance você pode dar a vida eterna. Não é que aí você tem uma chance, né? É garantido. Mas aí sim você pode dar a vida eterna. Agora, do jeito que a gente vem de fábrica, diríamos assim, com todos os nossos defeitos desculpa, mas não dá. É perca total. É perca total. Nossa, que incrível, né? Para a gente parar para pensar nessa questão. E o nascer de novo na nossa vida, né? Ele, como o Mate colocou, o Lê também, ele implica na questão da gente se arrepender e aceitar essa nova vida, né? Então, acho que é um pouco de spoiler, talvez, mas o que eu quero trazer aqui pra gente é justamente essa questão, que analogia incrível que o Matheus traz, o Matheus, nosso grande historiador da equipe, né, como sempre, trazendo grandes histórias pra gente, mas que bacana, acho que é justamente essa questão, e é muito forte a gente parar para pensar nisso, né, não só na relação do carro, né, mas da nossa vida também, e essa é a realidade e é o início para a gente entender o que realmente é o evangelho, que depois a gente vê a síntese de todas as coisas, a gente vê o congresso da DYC desse ano com o tema Cristo, Justiça Nossa, e a gente entende realmente que é sobre Cristo, não sobre eu que não tenho nada dentro de mim, mas é sobre Cristo que ele tem tudo. Então, até fica uma dica. Assista a nossa série de vídeos sobre o congresso da DYC desse ano, Cristo, Justiça Nossa. A gente tem uma playlist aqui no canal, dá uma olhadinha nas plenárias, nos seminários que estão por aí, que já chegaram ou que vão chegar, tá? Assiste, aproveita, que tenho certeza que vai ser muito especial para você. Sim, momento de merchan na primeira pergunta, sim, mas coisa boa deve ser compartilhada, leve isso a sério. Bom, só antes de passar para a segunda pergunta, estava pensando aqui que exatamente isso, esse nascer de novo tem tudo que ver com o tema do nosso congresso, do nosso último congresso, porque é quando o Jesus nasce em nós, é quando nós nascemos de novo. É quando ele implanta a nova natureza em nós, sabe? E quando ele nasce em nós, é quando nós recebemos a justiça dele. E o tema do nosso congresso foi qual? Cristo, nossa justiça. Então, assim, tem tudo que ver com o tema da lição dessa semana. Interessante a gente pensar desse jeito, né? Pensar por esse lado. Ai, adoro. Você vê como tudo se conecta. E aqui foi um marketing, um merchan que veio tudo junto e misturado. E a gente gostou de aproveitar. E fica a dica para você que está na sua casa. Depois você dá uma olhadinha, porque a gente sabe que foi incrível e a gente quer compartilhar para você. E quem sabe fica um gostinho para você no congresso do ano que vem, né? Why not? Depois segue a gente lá no nosso Instagram, @DYCBrasil, para saber mais, tá bom? Bom, então agora é um momento super merchan inusitado, mas ainda partindo da questão que a gente conversou, né, sobre o nascer de novo, que foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Por que vocês acham que Nicodemos acabou distorcendo as palavras de Jesus e será que a gente também faz isso? Uma coisa que fica bem claro a respeito dessa reação inusitada dele é que, primeiramente, Nicodemos ele achava que ia ter algum debate com Jesus, onde ele mesmo iria expor as suas próprias ideias, as suas interpretações acerca de muitas coisas, e quando Jesus veio diretamente no cerne da questão, da necessidade de Nicodemos, eu penso que, a priori, ele ficou um pouco ofendido, e quis dar uma ali de desentendido e tudo mais. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? E Jesus, ele novamente vai explicar isso, e uma coisa que eu percebi aqui nessa fala de Nicodemos
Eu sempre ouvi de que os judeus, eles são muito literais nas coisas. Por exemplo, se você for estudar a respeito de uma flor, você vai a livros. Agora, um judeu, ele estudaria a respeito de uma determinada flor, de uma determinada planta, de maneira experimental. Então, eles são bem literais quanto a algumas coisas. E ele fez isso de maneira proposital com relação a Jesus, encarando o novo nascimento como algo literal. Só que o que ficou revelado nessa resposta de Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus basicamente disse para Nicodemos aqui: coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não adianta você tentar vir com seus argumentos humanos, com suas explicações e tudo mais que vem da questão humana, quando na verdade o que precisa ser mudado é algo que é interior, é algo que somente o Espírito Santo pode fazer. E o Mateus, ele até comentou, né, na última vez que estivemos juntos, que nós não temos que nos apegar a definições humanas a respeito de quaisquer coisas, mas somente daquilo que Deus nos diz. E a própria lição mesmo vai frisar a respeito disso, de que o novo nascimento tem que ser a nossa experiência ainda aqui, e na parte que fala a respeito do mestre em Israel, vai falar justamente a respeito dessa experiência de conversão, em que Jesus utilizou uma linguagem de metáfora para retratar uma experiência que vá além de qualquer coisa que as palavras possam descrever, que vá além de qualquer experiência humana. Eu acho interessante algo que o Leandro comentou no começo, sabe? Essa figura de linguagem nascer de novo era algo que os judeus já usavam para recém-conversos da fé judaica. Então, não era algo... Nicodemos não distorceu as palavras de Jesus assim, por não entender. Nossa, o que será que ele está falando? Será que ele está falando do... Não foi isso. Ele entendeu do que Jesus estava falando. Mas... creio que o choque, sabe? Porque, como eu falei, o carro não prestava mais. Não tinha como salvar do carro. Ainda, aliás, no caso daquele carro, ainda poderia aproveitar a peça, né? Dá para vender o bloco do motor, dá para vender, sei lá, o pneu que não estourou, essas peças do carro dá para vender. Então, o carro, para alguma coisa, ainda presta. Mas no caso da natureza humana, corrompida como ela é pelo pecado, nada presta. E Nicodemos sabia isso. Nicodemos entendeu quando Jesus falou isso. Então, quando Jesus falou para ele, é necessário nascer de novo, ele se sentiu quase que comparado a um pagão. Porque isso é do jeito que eles usavam para se referir aos pagãos, aos recém-conversos, aliás, aos recém-conversos, né? Então, a pessoa acabou de se converter à fé judaica, é um recém-nascido. Então, se ele precisava nascer de novo, quer dizer que ele não estava nem no estágio, digamos assim, no nível. Então, quem acabou de se converter está aqui, recém-nascido. Mas se ele estava precisando nascer de novo ainda, quer dizer que ele estava aqui, estava abaixo. Ele não tinha nem nascido de novo. E ele ficou tipo assim, o quê? Como assim? E ali Jesus apresentou para ele a verdadeira justiça pela fé. Voltando ao tema do nosso congresso, né, que, como a Elisa já falou, foi incrível, foi, assim, espetacular. Assista, pessoal, assista, tá muito bom. Mas o Espírito de Profecia diz assim, que justificação pela fé é Deus fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Em um texto ela fala assim, em outro texto ela fala, a justificação pela fé é lançar ao pó a glória do homem. Aí eu pergunto, faz sentido ou não faz pensar assim? Porque Nicodemos, ele se achava tipo assim, o bambambam, ele era membro do Sinédrio. Sabe aquela descrição do apóstolo Paulo? Que eu era fariseu hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, e aí ele vai descrevendo assim todos os méritos que ele tinha, sabe? E depois ele descobriu que não valia de nada. Nicodemos também tinha esses méritos. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio seria, tipo assim, a mais alta corte da nação. Nicodemos fazia parte lá, ele era um dos juízes, sabe? Um dos mestres, como Jesus diz. E aí quando Jesus vai falar para ele, não, meu filho, isso daí o nada, pelo menos você não confia nele. Eu costumo falar isso aqui, quando alguma coisa não está prestando, sabe? Por que você não pega tal coisa? Eu olho assim e falo, mas esse aí, o nada, pelo menos eu não conto com isso.
E Nicodemos estava contando-se que tinha alguma coisa, e aí Jesus falou para ele: filho, se você tivesse nada, você seria melhor a sua situação. Você saberia que você não tem nada. Agora, do jeito que você está crente que você tem alguma coisa, só que isso não vale de nada. E Nicodemos entendeu isso, sabe? E aí por isso ele ficou assim: nossa, ele está falando então que toda a minha justiça, que a minha posição, o meu status, o meu conhecimento, o fato de eu ser mestre, isso não vale nada. E aí ele, talvez numa tentativa de pegar Jesus, sei lá, fazer uma pegadinha com Jesus, de pegar Jesus desprevenido, ele vai e distorce, fala: ué, mas como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Daí imaginei ele pensando assim: peguei Jesus agora, né? Agora eu quero ver como é que ele vai sair daí. E aí, só que se você for vendo a continuação da conversa, Jesus ele não para explicar isso para Nicodemos. Por quê? Porque Jesus sabia que Nicodemos tinha entendido aonde Jesus queria chegar. Então, assim, Nicodemos distorceu porque ele entendeu. E Jesus, que lia e lê corações ainda, ele sabia que Nicodemos tinha entendido. Então, no verso 4 aqui do capítulo 3 de João, Nicodemos fala assim: Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus não parou para explicar: não, meu filho, o que eu estou querendo dizer com nascer de novo é dizer que você precisa se converter, você precisa... Não, Jesus sabia que ele tinha entendido. Então Jesus só seguiu explicando. E se a gente olhar aqui, parece que não surtiu efeito. E Nicodemos entendeu, aqui outra prova de que Nicodemos entendeu está no verso 9, olha só, replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Então ele entendeu, Jesus foi explicando para ele: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? E Jesus foi explicando para ele, sabe? E aparentemente não surtiu muito efeito, porque ele foi na calada da noite para ninguém ver, e ele voltou e seguiu atuando no Sinédrio. Mas o livro Desejar de Todas as Nações, isso é bom demais, hein? É bom demais. Eu acabei de ouvir ele, eu escutei ele em áudio. Você consegue encontrar no YouTube. E ele, assim como vários outros livros de Ellen White, né? A série Conflito toda é muito boa. Eu acabei de ouvir o livro Desejado de Todas as Nações. E ele fala que aquelas palavras de Jesus a Nicodemos, embora pareça não ter surtido nenhum efeito ali naquela ocasião, mas Nicodemos nunca esqueceu aquelas palavras. E depois e aqui Jesus falou algo, uma das coisas que eu acho mais bonitas na Bíblia toda, sabe? E é algo tocante. Deixa eu ver aqui onde é que ele fala. Verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí vem aquele verso famoso, sabe, que a gente sabe de cor, João 3,16, porque Deus amou ao mundo. Vamos, gente, ainda conta de falar junto. Aliás, não vai dar por conta do delay, né? Vai atrapalhar, vai sair fora do tempo. Mas tenho certeza que vocês dão conta de falar comigo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se não me engano, é nesse capítulo aqui ainda, que Jesus fala que importava que o Filho do Homem fosse levantado. E eu, quando levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso é, assim, para mim é um dos textos mais bonitos da Bíblia. E não vou poder explicar por que agora, porque vai tomar muito tempo, mas um dia acho que eu vou ter a oportunidade de explicar para vocês por quê, sabe? Mas você parar para olhar, para pensar em Cristo crucificado, ali você vê o ponto alto do amor de Deus por nós. Você vê, tipo assim, até onde aquilo levou. Você vê o extremo, sabe? E isso é muito interessante. Mas voltando aqui para a nossa pergunta, por que Nicodemos distorceu as palavras de Jesus? Acho que essa parte eu já falei. E nós também fazemos isso. Acho que eu posso devolver para você que está assistindo a gente do outro lado da tela. O que você tem a dizer sobre isso? Você consegue ver na sua vida você fazendo isso? Seja sincero. Você pode... Se você não quiser comentar, tudo bem, mas é melhor você não comentar do que você mentir. Porque a resposta a gente sabe. A resposta a gente sabe, desculpa. Mas a resposta a gente sabe. E eu posso falar por mim, sim. Já distorci as palavras de Jesus também. Porque é chocante, sabe? Você olhar assim e falar, o quê? Mas quer dizer que tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu fiz,
O fato de eu ser filho de pastor, filho de ancião, meu pai ser diretor do clube, eu estou na igreja todo dia, isso não vale nada. E no fundo, você sabe que não. Mas é duro admitir, né? É duro admitir. Mas eu lembro de... Tô falando demais, eu sei, mas eu termino com não, isso. Mas a gente gosta, a gente tá aqui pra isso. Pode falar, continua. Eu lembro do outro texto em que Jesus fala assim que ele era a pedra, e aquele que cair sobre a pedra, ele seria quebrado, mas eu não lembro quais são as palavras exatamente que Jesus diz ali, mas deixa claro que essa pessoa tornaria a viver. Mas aquele sobre quem a pedra caísse, esse seria esmagado. Não lembro as palavras certinhas, mas esse é o contexto, sabe? Por quê? Porque se você entende que você não é nada, que você precisa dele para tudo, e você busca ele, você se lança sobre ele e fala, Senhor, me socorre, ele vai fazer, ele não vai deixar desamparado. Agora, se você sabe disso, porque saber disso, você sabe, e você se recusa a reconhecer isso, se recusa a buscar dele o socorro, aí é quando a rocha cai sobre você e te esmaga. Então, é assim, Jesus já tinha falado disso lá quando ele viveu, quando ele veio aqui nessa terra, né? Então, pelo menos 2000 anos atrás, ele já tinha falado isso. E se ele já tinha falado isso lá naquela época, sobre a rocha, que você pode escolher cair sobre a rocha, ou deixar a rocha cair sobre você. Então, isso é uma evidência de que sim, nós fazemos isso. Não precisamos. A gente pode escolher se lançar sobre a rocha. Mas, infelizmente, muitas vezes a gente escolhe deixar a rocha cair sobre nós. Então, o primeiro passo é o reconhecimento, né? O primeiro passo é eu reconhecer que tenho essa necessidade, porque se eu não reconheço, não importa quantos sermões eu vou ouvir, eu vou questionar o pastor. Peraí, é isso mesmo? Mas e se for tal coisa assim, 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 a gente tenta entrar com a nossa filosofia e tudo mais, porque não reconhecemos a necessidade que temos da mudança de um coração. Então, esse é o primeiro passo. Reconheça que você precisa de um coração novo. Segundo, vá até Jesus, e aqui na conversa Jesus até usa a analogia do Espírito Santo, o vento você não sabe de onde ele vem nem para onde vai, mas tudo que você pode sentir são os efeitos dele. Ninguém sabe quando a obra do Espírito Santo começa o processo de conversão, mas mesmo aquelas pessoas que Deus acaba chamando e que acabam se convertendo, por exemplo, em apenas um sermão, ouvindo ao vivo, ou em uma leitura atenta da palavra de Deus, essas conversões que até parecem ser espontâneas, são resultado de um longo processo de trabalho que o Espírito Santo faz. Então, é uma mudança gradativa, onde todos os dias a gente reconhece a nossa necessidade, a necessidade que temos de um Salvador, e que tudo isso vem por meio de Cristo. Aqui, inclusive, na versão que eu tenho do Desejado, fala: pouco a pouco, o Espírito produz impressões que tendem a atrair o coração para Cristo. O vento produz efeitos que podemos ver e sentir. Do mesmo modo, a obra do Espírito será revelada em cada ato da pessoa que sentiu seu poder salvador. O Espírito transforma a vida, pensamentos pecaminosos são afastados e as ações más renunciadas. O amor, a humildade e a paz substituem a raiva, a inveja e as discussões. A alegria substitui a tristeza. Quando, por meio da fé, nos entregamos a Deus, o poder que nenhum olho humano pode ver cria um novo ser, a imagem de Deus. Mas tudo isso tem que passar por esse primeiro passo de reconhecer. Enquanto eu não reconheço a minha necessidade, como Nicodemos, eu distorcerei as palavras do Senhor, porque não falo com uma mente, um coração espiritual, mas carnal. Antes da gente passar, enquanto a gente estava aqui comentando sobre Nicodemos, sabe? Lembrei de algo que eu vi no Desejado também, livro Desejado de Todas as Nações. E é um texto, assim, simplesmente incrível. E eu li isso, me marcou profundamente, sabe? Eu queria compartilhar aqui com vocês. Contando aqui sobre a travessia do mar, sobre quando Jesus acalmou a tempestade. Os discípulos, eles ficaram desesperados e começaram a fazer tudo que eles podiam, lutando com as próprias forças deles para salvar eles e o barco. Quando Jesus estava dormindo no barco, então, assim, eles com o rei da vida no barco, e eles preocupados com, tipo, nós vamos morrer. E, por fim, eles gritam: Senhor, salva-nos que perecemos. Isso está na Bíblia. Você consegue achar isso na Bíblia. E o Espírito de Profecia, comentando sobre isso, Desejado, ele tem uma frase que, assim, me marcou profundamente. Então, fala assim: eles exclamam, seus gritos despertam Jesus. Ao vê-lo à luz do relâmpago, notam-lhe no rosto uma paz celeste. Leem-lhe no olhar o esquecimento de si mesmo.
um terno amor e corações leem-lhe no olhar o esquecimento de si mesmo, um terno amor e corações voltados para ele, exclamam: Senhor, salva-nos que perecemos. Nunca soltou uma alma aquele brado em vão. E quando eu penso isso, me passa assim um arrepio na espinha, sabe? Porque isso não está falando apenas dos discípulos. O que falou ali, eu vou ler de novo para vocês. Senhor, salva-nos que perecemos. Nunca soltou uma alma aquele brado em vão. Ali não está falando apenas de perigos físicos. Está falando que nunca alma alguma soltou esse brado em vão, independentemente do contexto. Então, quando Jesus falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, e ele distorceu as palavras de Jesus, sabe? Ele não precisava ter feito aquilo. Ele poderia ter, porque ele entendeu o que Jesus estava querendo dizer. E ele poderia ter clamado: Senhor, salva-me, porque eu vou perecer. E o que o Espírito de Profecia diz para a gente? Nunca soltou uma alma esse brado em vão. Sabe? Isso traz alegria. Isso me traz alegria e traz esperança. Porque quando a gente percebe a nossa nulidade, quando a gente percebe a nossa insignificância, aliás, insignificância não, porque dá a entender que Deus não valoriza a gente, mas quando a gente percebe a nossa pecaminosidade, a nossa incapacidade de nos salvar, é normal que a gente se desespere. Mas o que a gente faz? A gente pode gritar: Senhor, salva-nos que perecemos. E o que o Espírito de Profecia diz? Nunca soltou uma alma esse brado em vão. Nossa, gente, eu achei incrível. Por mim, a gente acabou a lição aqui, porque foi já um sermão inteiro e eu amei. Nossa, Matheus, incrível. Meninos, sensacional. Eu falei que esse bate-papo é sensacional, gente. Compartilha aí, tá vendo? Muita coisa boa. Amém. Pessoal, a gente já falou muitos momentos especiais, mas agora eu tenho um momento que tem meu coração. É o Dica de UIC. Solta a vinheta. Bom, pessoal, tinha uma recomendação para dar para vocês hoje, mas enquanto a gente conversava aqui, me veio mais uma, que é, eu acho que um dos livros mais importantes que foram para mim, né, na caminhada cristã, para conhecer mais a Cristo, é O Caminho a Cristo. Eu acho que é um livro que ele fala muito sobre essa questão que a gente está conversando, sobre os passos para a gente chegar a Cristo. O arrependimento, por quê? O arrependimento mostra a nossa necessidade de um Salvador. E aí todas as coisas fazem sentido, a gente começa a fazer as coisas porque é Cristo atuando em nós, né, quando a gente permite, e também a gente faz isso em obediência. Pessoal, esse comentário, esse episódio vai ficar grande, mas tá tão legal e eu não vou conseguir me conter. Eu vou precisar comentar isso aqui, sabe? O Caminho a Cristo, ele fala bem assim, eu lembrei quando o Leandro estava falando, sabe? O Caminho a Cristo, ele fala assim, que a gente pode não ser capaz de dizer o momento exato da nossa conversão. Pode ser que a gente não saiba dizer, foi em tal ponto, aqui Deus operou no meu coração e aqui eu entreguei a vida a Ele. Mas, assim como o vento, que é o que Jesus falou para Nicodemos, assim como o vento, você percebe a ação dele, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. E isso é muito interessante. Então, essa recomendação caiu, assim, bem a calhar aqui nesse episódio, né? E o Desejado, acho que não tenho mais o que falar dele, porque eu já falei bastante. Na verdade, não tenho mais o que falar, assim, como recomendar ele de uma forma diferente para você, porque eu já recomendei de formas diferentes. Mas, assim, é incrível e a gente super recomenda. Eu acho que é tudo que eu tenho para falar, porque a gente já comentou bastante sobre isso aqui e a gente vai continuar comentando, porque é incrível. É realmente incrível. Exatamente, eu amei como a gente está conectado, porque enquanto o Matheus falava, eu mostrei o Libertador, enquanto o Matheus falava, o Lê mostrou o Caminho a Cristo. Achei sensacional essa nossa conexão. Adoro o time. E, gente, para você que está em casa, o Libertador, que é o desejado, pelo menos para o Libertador, o que a gente está conversando hoje é o capítulo 17 e 18. E tem uma frase muito legal que eu estava vendo esses dias, que é do Adolfo Suarez, que ele fala: a liberdade se manifesta na obediência. E Deus chama a gente para isso hoje, quando a gente reconhece quem a gente é, quando a gente se arrepende, né, da gente entender que a gente é pecador e tudo mais, a gente se submeter a Deus, na obediência a gente vai ser livre. E esse é o chamado para a gente hoje. Era isso que Deus estava querendo trazer para todas as pessoas de Israel. E é isso que ele quer trazer para a gente hoje, né?
Então, eu acho que tudo isso tem a ver, porque quando a gente fala de nascer de novo, como a gente conversou, é a gente reconhecer quem a gente é. Quando a gente reconhece, a gente vê a necessidade de um Salvador. E quando a gente vê o Salvador e a gente entende, a gente vai fazer por amor, aí a gente vai se entregar verdadeiramente. Então, é só tudo isso que a gente tem de sugestão, de dica para você hoje, para você guardar no seu coração, tá? E aí, até pensando, né, nessa questão que a gente conversou sobre o nascer de novo, de reconhecer quem Deus é, da sua soberania, da gente que dentro da gloriosidade de Deus, de tudo que ele é, da glória de Deus, né, tudo que ele é, a gente não seria capaz de olhar para ele no sentido da glória que ele tem, né? E então, como tem esse contraste de quem Deus é e de quem a gente é. E a lição dessa semana também fala sobre João Batista. E pensando nisso, o João Batista, ele falava muita questão, né? Ele, como o mensageiro de Deus, né, no deserto, em que ele levou a mensagem e estava preparando o caminho para a chegada do rei, a chegada de Deus, a chegada do Messias, o rei que eu falo celestialmente, que eu quero dizer. E aí, o que ele falava muito é que Deus cresça e que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. E pensando nisso, como que a gente pode viver esse lema tão especial de João Batista na nossa vida hoje, em pleno 2024? Isso é possível? Pensando que, não sei para vocês, mas eu, pelo menos vejo isso sempre. Nossa, porque você tem que fazer as coisas darem certo. Porque você, o seu trabalho é você e tudo mais. Como que a gente pode conciliar tudo isso que a gente conversou com o que o mundo fala que é para a gente fazer? Será que dá para a gente viver dessa forma? Como que isso funciona? Muito bem. Sobre viver na prática, o lema de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Acho que nada mais justo do que olhar para a própria vida dele, né? Afinal, todas essas coisas estão escritas para aviso nosso e eu também diria para exemplo também. Se você ver a vida de João Batista, era uma vida de completa abnegação. Abnegação no sentido de que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele era, ele consagrava a Deus e também para benefício do próximo. Sendo assim, muito mais ele revelava a figura daquele que ainda haveria de vir. Veja só, João Batista preparou o caminho para a vinda do rei, e isso foi feito por toda a sua vida, através da sua vestimenta, da sua alimentação, do seu estilo de vida e do conhecimento que ele tinha das Escrituras. Da mesma forma, nós temos a responsabilidade de preparar o caminho para a segunda vinda do rei, o que só pode ser feito através do nosso testemunho, através de uma vida consagrada a Deus em tudo que temos e em tudo que somos, na nossa vestimenta, no nosso comportamento, na nossa alimentação, nas nossas palavras e naquilo que conhecemos a respeito de Deus. João Batista, ele é um exemplo daquilo que acontece quando o Espírito Santo entra no coração. Sendo assim, toda a transformação de que precisamos ter é retratado na vida dele. E quando João, ele faz essa declaração que ele cresça e que eu diminua, ele deu basicamente a nota tônica também do capítulo 3. Porque primeiro vem a conversa com Nicodemos, depois Jesus começa a explicar a sua missão, usando o exemplo da serpente de bronze, assim como a serpente que foi feita a semelhança das serpentes destruidoras no deserto, o Filho do Homem também se fez a semelhança dos homens. E sendo assim, mostrando a grandiosidade de Jesus, corta para João Batista, que reflete a respeito do que significa dar testemunho. Digamos que Nicodemos apresenta a condição do ser humano antes de encontrar a Cristo. Quando Jesus explica a sua missão, fala daquilo que Cristo faz no coração, como ele transforma uma vida, e João Batista mostra o resultado dessa transformação. A própria lição vai falar a respeito disso. A vida de João Batista nos desafia a refletir sobre o impacto contínuo de nossa vida e palavras. Mas por que se fala a respeito disso, de nossa vida e de nossas palavras? Porque, novamente trazendo para o tema do Congresso de UIC, é Cristo, justiça nossa. E também aqui no Caminho a Cristo eu li também a respeito dessa questão, onde fala a respeito da transformação do coração humano e que mostra o que significa aquela declaração de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver que tenho agora na carne, vivo pelo Filho de Deus que a si mesmo se sacrificou por mim. João Batista mostra o resultado disso. Ele falava a respeito do Cristo que viria e tudo mais, do seu reino, e nunca falava a respeito de si mesmo. João Batista tinha uma postura humilde e foi motivado pelo seu chamado de preparar o caminho para o noivo. Da mesma forma, temos que ser motivados pela nossa missão de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. O testemunho dele convenceu inúmeras pessoas, por quê? Porque dava bons frutos.
O fruto é uma coisa externa, mas que vem de um trabalho interno de nutrição que a planta recebe. Vejam só, eu gosto muito dessa comparação, de como Cristo pode frutificar em nós, assim como foi no caso de João Batista. Nós sabemos que Maria, sendo virgem, ela não podia gerar o filho, ela não poderia sozinha fazer com que Cristo vivesse dentro dela, mas ela pôde frutificar somente através do Espírito Santo. E sabem como Jesus é chamado no ventre de Maria? Bendito o fruto do teu ventre. Jesus é chamado de fruto, que foi concebido pelo Espírito Santo. Cristo viver em nós, Cristo frutificar em nós é uma obra do Espírito Santo. Só assim manifestaremos os traços de seu caráter, que é amor, alegria, bondade, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E todos esses frutos só podem ser resultados de um trabalho constante de Deus em nosso coração. Então, como é que eu posso viver na prática o lema de João Batista? Da mesma forma que ele, através da comunhão constante com Deus, que o fazia buscar revelar a Cristo em seu caráter todos os dias. Ele ainda não conhecia, ele ainda não tinha visto, mas sabia quem ele era a partir do momento que o viu. Da mesma forma, nós que não caminhamos, não vimos e não conhecemos a Cristo pessoalmente, o conhecemos por quem ele é, e quando ele chegar, diremos de que esse é o Cordeiro de Deus, assim como João. Interessante. Eu estava pensando aqui que às vezes a gente coloca isso como algo doloroso, sabe? Como algo difícil, algo complicado. Que ele cresça e eu diminua, mas que eu vou morrer? Eu vou diminuir até onde? Até desaparecer. Até desaparecer. Até que Cristo seja visto plenamente em você. Até que Cristo habite em você realmente. E essa é a nossa única esperança. E Romanos capítulo 6 diz assim, deixa eu achar aqui o verso, verso 3. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E aqui segue falando, sabe? Que pela fé nós morremos com Cristo e pela fé ele vive em nós. Pela fé estamos escondidos em Cristo. Tudo isso, sabe? São promessas que Deus deixou pra gente e que a gente, pelo egoísmo arraigado no nosso coração, a gente pensa assim, nossa, mas que difícil, sabe? Que são desafios, mas não são desafios, são promessas. É uma promessa de que ele vai viver em nós, é uma promessa de que a imagem dele vai ser refletida em mim. Amém? Assim seja. Porque é a nossa única esperança. Ou isso acontece, ou eu posso escolher continuar carregando a imagem do pecado. Mas, para quê? Porque se eu tenho outra chance, sabe? Se ele nos deu essa oportunidade, e a gente pensa assim, mas aí a gente vai enfraquecer, vai diminuir, vai enfraquecer, e amém? Que assim seja. E quem dera a gente reconhecesse, quem dera isso acontecesse de verdade na nossa vida, sabe? Quem dera a gente permitisse que isso acontecesse, que nós diminuíssemos até desaparecer, e que ele crescesse. E aí a gente está seguro. O livro Profetas e Reis diz assim, nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Vou ler de novo. Nada está aparentemente mais ao desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. O que o apóstolo Paulo fala? Porque o seu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Então, assim, se a gente não diminuir, se a gente não permitir que ele trabalhe em nós, que o nosso eu seja diminuído e que ele cresça em nós, a gente não vai ver a manifestação do poder dele. E aí a gente quer viver experiências como a de Daniel. Já parou para pensar nisso? Nossa, que eu quero ter uma experiência dessa. Já pensou que legal? Daniel tá lá e jogado na cova do leão
e o leão não faz nada com ele. Ou então os amigos dele, né, andar no meio do fogo. Nossa, que isso sim, como é que eu posso falar? É a meta. Essa é a meta. Mas por que isso aconteceu? Porque o eu deles foi diminuído e Cristo cresceu. E aí eu pergunto se esse texto que eu li aqui não se aplica a eles. O que eles poderiam fazer naquela ocasião? Nada. Depois que eles decidiram, né, ser fiéis a Deus. Então eles estavam assim, completamente desamparados, né? Na nossa perspectiva, eles estavam completamente desamparados. O que eles podem fazer agora? Nada. Mas o que o texto fala pra gente? Nada está aparentemente mais no desamparo, mas na realidade mais invencível. Cara, você quer ser invencível? Tá aqui o segredo. É simples. Nada está aparentemente mais no desamparo, mas na realidade mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Então, como podemos viver isso na prática? Clamando a Ele, Senhor, ajuda, quebra o meu coração, ajuda-me a entender que eu realmente não sou nada, que a minha justiça é trapo de imundícia, como diz a Bíblia, e eu preciso da tua justiça. E quando isso acontecer, qual que vai ser a nossa situação? Estaremos, aparentemente, não vai ter nada mais fraco do que a gente, que é o que diz aqui, nada está aparentemente mais no desamparo. Isso é o que aparenta. Mas a realidade é o quê? Mas na realidade, mais invencível do que a alma que sente a sua nulidade e confia inteiramente em Deus. Está no livro Profetas e Reis, na página 174 e 175. Então, assim, clamemos a Ele. É o jeito da gente viver na prática o lema de João Batista. E é a nossa esperança também. Senhor, me ajuda a entender que eu realmente não sou nada, que a minha justiça é como trapo de imundícia. E dá-me a tua, Pai. Dá-me a tua justiça. E aí sim, nada será mais invencível do que nós, quando nós reconhecermos isso. Nossa. E ainda a respeito disso aqui, tudo isso também, essa entrega que a gente precisa fazer, ela só pode ser feita pela fé. E o que é fé? É entregar a Deus tudo que você é, as suas capacidades intelectuais e submeter com todas as suas forças, a sua mente e a sua vontade à vontade de Deus. Veja, muitas vezes não é uma coisa fácil você entender que é dependente de Deus, mas é uma decisão simples. Veja, quando Jesus curava uma pessoa, o que ele fazia? Muitas vezes as pessoas estavam ali desacreditadas que seu problema tivesse solução. Mas Jesus primeiro fazia o quê? Os ajudava naquilo que eles não conseguiam enxergar, inspirava as pessoas a confiar nele quanto às coisas que não conseguiam ver e os levava a crer em seu poder para perdoar pecados. Primeiro, Jesus ajudava naquilo que eles não conseguiam entender, gerava neles a confiança de que algo poderia ser feito e então fazia diante dos olhos dele. Como exemplo, nós temos, por exemplo, o homem do tanque de Betesda, paralítico há 38 anos, e Jesus simplesmente disse, levanta, toma teu leito e anda. E Caminho a Cristo diz uma coisa assim, aquele paralítico poderia ter dito, Senhor, se quiseres me curar, obedecerei tua palavra. Mas não foi assim. Ele creu na palavra de Deus, creu que havia sido curado e imediatamente se levantou, decidiu que andaria e andou. Ele agiu de acordo com a palavra de Deus e Deus lhe concedeu a força. Isso nos mostra que Deus sempre supre o que é necessário. Nós podemos ser curados da mesma maneira que Cristo deu força para aquele paralítico andar, quando ele creu que estava curado. Assim é, se assim você crê. Não espere sentir que você está curado, mas diga, eu creio, e assim é, não porque eu sinta, mas porque Deus prometeu. Essa era a fé que João Batista manifestava. Ele havia sido encaminhado para poder andar com o povo e também mostrar a respeito de Deus. E olhando com fé para o Redentor, a lição diz, João se erguera às alturas da abnegação. Não buscava atrair as pessoas para si mesmo, mas erguer-lhes os pensamentos cada vez mais altos, até que repousasse no Cordeiro de Deus. Ele próprio não passara de uma vez um clamor no deserto. Agora aceitava com alegria o silêncio e o anonimato, para que os olhos de todos pudessem se voltar à luz da vida. Assim é com o coração transformado. Você só precisa aceitar aquilo que Cristo faz em você,
receber aquilo que Jesus pode fazer. E quando isso acontece, o eu não clama mais por atenções, mas tudo que faremos, tudo aquilo que somos, vai se dedicar exclusivamente àquilo que Cristo é. E nossa maior urgência vai ser falar a outros a respeito daquilo que Jesus fez na nossa vida, do que ele pode fazer na vida de outras pessoas. É assim que se vive, você tem que permitir-se ser transformado por Cristo pela fé. Entregue seus pensamentos, suas afeições, os seus desejos, entregue tudo ao Senhor. E permita que Ele o transforme. E assim, Deus operará o querer e o efetuar da sua boa vontade em nós. De modo que nós seremos luzes a brilhar, não por nós. Na natureza, quanto mais uma coisa brilhante, menos você quer observar ela. Por exemplo, a luz do sol. Quem consegue ver o sol? Não é? Da mesma forma, a luz que brilha em nós não deve atrair a atenção para nós, mas para Cristo. Assim como a lua que ilumina a escuridão da noite, a luz que ela tem e que a embeleza não provém dela, mas é justamente para aquele que fornece essa luz a ela. Da mesma forma, Cristo nos chama a brilhar por Ele. É tudo por Ele, tudo por Ele, tudo para Ele, e tudo é sobre Cristo. Que cresça Ele, que diminua, e que todos nós diminuamos. Amém. Incrível. Ai, gente, eu tô adorando. Uma pena que a gente tá chegando ao fim, gente. Eu não tô chateada. Você também tá chateado? Comenta aqui, gente, comentário. Que bate-papo sensacional. Para finalizar, eu queria ler aqui um trecho do que fala no livro Libertador, dentro do que a gente estava conversando aqui. Tá no capítulo 18, que é sobre o que cresce e que ele cresça e eu diminua. E é pra gente, tá? É bem reto e direto pra gente. Fala assim, ó, sobre João Batista. O mesmo acontece com os seguidores de Cristo. Nós podemos receber a luz do céu à medida que estivermos dispostos ao quê? Nos esvaziarmos do próprio eu e consentirmos em levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O famoso nascer de novo está implícito aqui. Deus dá ao Santo Espírito sem limitações a todos que assim fizerem. Felizes são os que se dispõem a humilhar o próprio eu. Estes podem dizer com João Batista que ele cresça e que eu diminua. Acho que os meninos falaram muito bem toda essa questão e que a gente realmente possa ter esse desejo de não ser porque a gente faz, ou porque a gente é filho de fulano de tal, ou porque as coisas estão acontecendo, porque, não, eu sou adventista de berço, que não sei o que não sei o que lá, mas que a gente possa realmente permitir que o Espírito Santo esteja atuando na nossa vida. E se a gente está com dificuldade, que a gente ore para que Deus faça entrar no nosso coração essa necessidade também. Porque não é errado a gente pedir, na verdade, é isso que Deus tanto espera e tanto anseia, que a gente possa ver que a gente pode não conseguir porque está tendo uma luta interna dentro da gente, mas que a gente peça e que Ele vai mostrar com certeza para a gente essa questão. E eu tenho certeza de que Deus vai enviar formas e caminhos para que você possa se achegar a Ele. Até porque Ele já fez tudo o que Ele podia fazer. Ele trouxe Cristo para morrer no nosso lugar, para que todas as coisas acontecessem. Então, que a gente possa ter certeza de que o que Deus vai realizar na gente, por mais que a gente possa falar assim, nossa, como assim? Né? Como que isso vai acontecer? Você não vê que aquele carro tem que... Você não vê que aquele carro deu PT, entendeu? Mas como é que tudo isso vai funcionar? Não se preocupa, porque esse é um dos mistérios da graça. O agir de Deus em nós, ele é incrível. A gente pode não compreender tudo aqui, a gente vai, na verdade, viver a eternidade estudando sobre tudo isso. Mas a parte mais linda e a melhor de tudo isso é que Cristo, ele sim, ele é nossa justiça. E que a gente possa agarrar ela. E como o Mateus falou, a gente se apropriar das promessas que Deus já nos deu. Que a gente possa se apropriar da realidade da nova vida em Cristo Jesus hoje. E quando a gente se apropriar e entender essa liberdade que Deus tanto quer nos dar, e às vezes a gente quer ainda viver na escravidão, que a gente viva ela, essa liberdade realmente, e que a gente possa, então, vivendo isso, compartilhar para as pessoas que estão à nossa volta. Mas, como a gente conversou, não para o nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento daquele que já nos salvou e que já nos libertou. Vamos orar, então, para finalizar? Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o Senhor. Nós pedimos para que tudo que tenha sido dito aqui, o Senhor possa colocar no coraçãozinho de cada um que está assistindo a gente. E que não é sobre a gente essa mensagem, mas é sobre o Senhor. E que sua luz possa resplandecer por meio dessa mensagem que foi dita aqui.
nós pedimos a sua presença e que a gente realmente possa, e eu peço em nome de quem está assistindo a gente também, para que possa se entregar a Ti todos os dias da vida, e que se a gente tiver essa dificuldade, que o Senhor bata na nossa portinha do coração todos os dias, falando, eu quero estar com você. A gente sabe que esse é o seu desejo, mas muitas vezes a gente acaba entrando num monte de parafusos dentro do que acontece na vida, mas nós agradecemos porque o Senhor já fez todas as coisas para que a gente pudesse viver para sempre contigo, Pai. Que o Senhor já fez todas as coisas para que a gente pudesse e possa ser hoje um contigo. Então nós queremos ter todas essas apropriar-nos da promessa de que o Senhor já nos deu a liberdade, que o Senhor já está conosco e que a gente possa viver de forma real e sem hipocrisia na nossa vida o lema de João Batista, que o Senhor cresça em nossa vida e que a gente possa diminuir, para a tua honra e para a tua glória, para que mais pessoas possam ser abençoadas por meio dessa verdade que liberta, essa verdade tão especial. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, que bate-papo incrível e especial. Espero que você tenha gostado, você que está aí do outro lado da telinha. Então, não esquece de compartilhar para os seus amigos e, claro, assistir o congresso desse ano, que foi tão maravilhoso e que tem tudo a ver com o tema da lição dessa semana, tá bom? Meninos, prazer estar aqui com vocês. E para você que está aí com a gente, até o próximo Code UIC. Tchau, tchau.